Como é que vocês estão, pessoal? Tudo bem? Certinho? 7º ano aí, estudando bastante? Isso aí. Vamos lá, cara, seguindo com a parte 2 do assunto região norte do Brasil. Na primeira parte falamos sobre a questão dos conceitos que a gente trabalhou com vocês, Pan-Amazônia, né, a região norte, enfim, sobre a Amazônia Legal e também sobre aqueles conceitos importantes de serrapilheira, do solo da Amazônia, dos processos de arenização e desertificação. E agora eu vou seguir fazendo a relação da floresta amazônica com o clima, né? Não só o clima da região norte, como o clima do Brasil, da América do Sul e do mundo, tá? Então vamos lá. Seguinte, tem uma frase que é muito conhecida, que eu tenho certeza que vocês conhecem também, que é a tal da Amazônia é o pulmão do mundo. Vocês conhecem essa frase? Todo mundo conhece essa frase? Frase famosa. Essa frase, desculpa frustrar vocês, essa frase está errada, ok? A Amazônia não é o pulmão do mundo, esquece, esse negócio é furado, velho, esse negócio está por fora. O pulmão do mundo mesmo são os oceanos, as algas dos oceanos que emitem muita quantidade de oxigênio. Mas eu, quando descobri isso, né, eu fiquei um pouco frustrado e eu queria uma frase para substituir ela, né? Então eu tomei a liberdade e criei a minha frase para substituir a frase errada da Amazônia pulmão do mundo. Qual é a frase? A Amazônia é o ar-condicionado e o umidificador do mundo. Então essa é a frase que eu criei para substituir a frase errada. Por que eu criei essa frase? Vocês vão entender. É uma frase que não é tão boa quanto a outra, mas ela funciona. Quer ver? Ó? O que um ar-condicionado faz? O que ele faz? Ele diminui a temperatura. Está muito quente, você vai lá e liga o ar-condicionado. O que a Amazônia faz com o clima local e global? Mais ou menos a mesma coisa, vamos entender. O 6º ano, vocês estudaram aquecimento global. Vocês descobriram que o excesso de CO2 faz o que com a temperatura atmosférica? Faz a temperatura subir, o excesso de CO2. Então se liga. Poluição, né? Automóveis, caminhões, indústrias, queimadas, todos os dias lançando o que para a atmosfera? CO2. Há um acúmulo, um excesso de CO2 na atmosfera. O que vai acontecer? Temperatura subindo. O que as plantas fazem, gente, num processo que a gente chama, que vocês já estudaram, chamado fotossíntese. Nesse processo de fotossíntese, há captura de CO2. Tranquilo? Se há captura de CO2, as plantas contribuem para diminuir esse excesso de CO2 na atmosfera. Ou seja, as plantas diminuem o efeito do aquecimento global, né? Na medida em que capturam CO2 durante a fotossíntese. Gente, vamos entender isso. Será que a sua plantinha na sua casa, tem uma plantinha na sua casa lá, uma plantinha que você tem, que a sua mãe cuida e tal? Essa plantinha faz fotossíntese? O que vocês acham? Claro que faz. Todo vegetal faz fotossíntese. Então a plantinha na sua casa captura CO2? Sim, captura CO2. Mas uma plantinha na sua casa é uma coisa. E uma árvore de 30 metros na Amazônia? Captura mais ou menos? Muito mais. Agora, quantas árvores a floresta amazônica tem? Né? Percebeu a quantidade de CO2 que a Amazônia tem condição de capturar todos os dias? É como se fosse um ralo de CO2. Sabe quando você está lavando a louça na pia e aí o ralo está fechado e a água fica cheia na pia? Aí você vai lá e faz o quê? Abre o ralo e a água escorre rapidamente. É mais ou menos isso que a Amazônia faz com CO2 atmosférico. É um grande ralo capturando CO2. Capturando CO2. Todos os dias. Todos os dias. Então, essa é a primeira importância climática que a Amazônia tem. E a gente tem que saber. Então, captura de CO2 diminuindo a intensidade do aquecimento global. Por isso eu usei a expressão ar-condicionado. E agora explicando o umidificador. Vocês conhecem o que é um umidificador? Aquele vaporzinho, né? Tem uns equipamentos que fazem isso, né? Emitem um vaporzinho para o ar ficar úmido, né? É mais ou menos isso que a floresta faz. Existe um outro processo, um segundo processo, chamado de evapotranspiração. O que é isso? As plantas têm um equilíbrio térmico delas ali e elas emitem vapor de água para controlar a temperatura. É como se estivesse transpirando.
Se eu começar a correr na quadra ali agora, eu vou ficar suado. Por que eu vou ficar suado? Porque meu corpo vai ficar quente e ele tem uma maneira de resfriar, que é deixar a minha pele molhada. Quando o vento vai bater na minha pele e evaporar aquela água, rouba um pouco de calor da minha pele. Então eu dou uma esfriada. As plantas fazem a mesma coisa, elas só não saem correndo por aí. Mas elas podem ficar num sol muito forte e ficar quente. Então elas emitem gotículas de água na folha e o vento vai bater e vai roubar aquele calor. Então vai controlar a temperatura. Chamamos de evapotranspiração. A gente pode comprovar facilmente isso se a gente pegar um saquinho plástico e colocar em torno de uma plantinha e deixar por uns 15, 20 minutos. A gente vai ver que vai formar uma água, uma umidadezinha dentro do saquinho plástico. Obviamente o saquinho tem que ser transparente para você poder ver a umidade. Né? Então, o que eu estou dizendo para vocês? Que as plantas emitem umidade para a atmosfera. Se a sua plantinha da sua casa emite umidade, imagina uma árvore de 30 metros. Muita umidade. Pra você ter uma ideia, eu acho que com esse número eu vou te surpreender. Teve um pesquisador que queria descobrir isso. Qual era a pergunta dele? A pergunta dele era a seguinte: quanto de umidade uma árvore da Amazônia consegue produzir em um dia? O que ele fez? Ele tinha uma equipe de pesquisa, eram umas 40 pessoas fazendo a pesquisa com ele. Essa equipe foi para a Amazônia para tentar responder essa pergunta. E eles fizeram o seguinte experimento científico. Parece meio bobo, mas foi muito interessante. O que eles fizeram? Eles pegaram sacolinhas, escolheram uma árvore na Amazônia de 30 metros, comum, colocaram sacolinhas plásticas em cada folhinha delas, passaram um dia fazendo isso e deixaram essa planta um dia, entre aspas, ensacolada. Tiraram as sacolinhas e colocaram a umidade num recipiente. Para quê? Para descobrir quanto de água tinha nesse recipiente. Qual que você acha que foi o número? Quantos litros de água? Meio litro, 1 litro, 2 litros? Quantos que você acha que deu aí? Eu estou falando uma planta de 30 metros em um dia. O número que eu vou te dar é surpreendente. 500 litros de água. Então, uma árvore na Amazônia consegue produzir em um dia 500 litros de água, jogando para a atmosfera. Quantas árvores a Amazônia possui? Quantos bilhões, trilhões de litros não vão ser formados? Água sendo jogada na atmosfera. Olha a importância disso. Eu estou falando da formação de chuvas, né? Então, olha a importância desse processo. Eu vou imaginar o seguinte, vou imaginar então um mundo sem Amazônia. Vamos desmatar a Amazônia toda, zerar. Como é que vai ficar esse mundo? Esquece captura de CO2, então a temperatura sobe, né? E esquece umidade, vai ficar mais seco. Então vai ficar muito mais quente e muito mais seco. A gente está se encaminhando para esse mundo, destruindo a floresta amazônica, beleza? O próximo slide eu vou mostrar, aí eu vou desenhar no quadro aqui para vocês. Porque vocês sabem que eu sou bom de desenho, né? Vocês sabem disso, né? Os meus desenhos são espetaculares, né? Então vamos botar aqui, velho, ó, Amazônia, ok? Região norte do Brasil. Eu vou colocar aqui o Oceano Atlântico, que fica a leste da Amazônia. Aqui no Oceano Atlântico eu tenho, como está no mapa para vocês, a formação de uma massa de ar úmida, né? O Sol vai aquecer as águas do Atlântico e vai formar uma massa de ar úmida, chamada de massa tropical atlântica. Ok? A gente pode chamar ela de MTA. A tropical atlântica vem carregada de umidade. Essa umidade vai em direção à Amazônia, vai em direção oeste, tá? Só que nesse caminho há uma perda grande de umidade, né? Então ela chega na Amazônia já um pouco fraca, com menos umidade que ela tinha no começo lá. Só que aqui na Amazônia eu tenho uma formação de uma outra massa de ar, chamada de massa equatorial continental, que a gente vai chamar aqui de MEC, MEC, equatorial continental. Essa massa de ar é a que a gente tem que saber agora, é essa que a gente vai ter que saber.
porque essa é a massa de ar que surge na Amazônia. O nome dela é Massa Equatorial Continental, MEC. Ela está sendo formada sobre a Amazônia. E, obviamente, está sendo formada sobre a Amazônia, ela está carregada de umidade, certo? Lembra que eu te falei dos 500 litros de água por árvore? Todas formando a massa equatorial continental. E, segundo a nossa regra, ela também corre para oeste. Também corre para oeste. Aqui no oeste, eu tenho o Oceano Pacífico, né? Oceano Pacífico. E, teoricamente, ela iria se perder no Oceano Pacífico. Toda essa umidade gerada pela massa equatorial continental iria se perder no Pacífico. Eu disse iria, por que que eu disse iria? Porque aqui na costa oeste da América do Sul, eu tenho a formação de uma coisa chamada Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes vai fazer o que, turma? Com a MEC? Vai impedir que a umidade se perca no Pacífico. Ou seja, a umidade é formada na Amazônia, atinge a Cordilheira dos Andes e é redistribuída. Vocês estão me entendendo, turma? Hein? E é redistribuída, vou até escrever aqui, ó, redistribuída para outras regiões, né? Então, o que acontece aqui no número 1? Acontece a formação da massa de ar úmida, chamada de massa equatorial continental. Só acontece isso por causa da Amazônia, que leva umidade para essa massa de ar. O que acontece aqui no número 2, turma? O bloqueio da umidade feito por quem? Cordilheira dos Andes. Então essa umidade não é perdida, ela fica retida. E o que acontece no 3, turma? Uma redistribuição. Então eu pergunto para vocês, é possível uma chuva ser formada na Amazônia e cair aqui no Espírito Santo? O que vocês acham? Vocês acham que isso é uma coisa que pode acontecer? Claro que pode. Está vendo aqui o esquema que eu te mostrei? Então, parte das chuvas que acontecem aqui no Sudeste são formadas aonde? Na Amazônia, entendeu? Então, olha como que é a Amazônia, como ela é importante para o clima brasileiro e de outros lugares também, porque essa massa de ar ela vai ser redistribuída para outros lugares também. Então, é muito importante nós entendermos essa dinâmica de formação da massa de ar úmida, de bloqueio da massa de ar úmida feita pela Cordilheira dos Andes e da redistribuição dela para outras regiões. Nesse contexto, eu preciso que vocês saibam o nome de tudo. Como é que é o nome da massa de ar, gente, que surge na Amazônia? Massa equatorial continental. Como é que é o nome da cordilheira que bloqueia a massa de ar, gente? Cordilheira dos Andes. A gente tem que saber o nome das coisas, beleza? Bom, então, cara, tá ótimo, né? Tá tudo certo. A gente vai receber a umidade, beleza. Não, né? Por que não? Porque nós não vamos conseguir remover a Cordilheira dos Andes. Vocês têm razão. A cordilheira está lá. Agora, o que estamos fazendo com a nossa fonte de umidade, que se chama Amazônia? O que estamos fazendo com ela? Estamos devastando ela. Então, se a gente devastar, destruir a Amazônia, vai redistribuir o quê? Não vai ter mais umidade para redistribuir, né? Entenderam a importância de mantê-la preservada, especialmente para o clima, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar, porque assim, eu mostro, o meu mapa ficou muito bonito e tal, mas eu quero te mostrar imagens. Então, eu vou te mostrar uma imagem aqui para tentar te mostrar a história da evaporação. Evapotranspiração. Dá uma olhada. Tá vendo essa tipo uma neblina sobre as árvores? O que é isso? É o fenômeno da evapotranspiração, é o lançamento da umidade. Olha aqui, a próxima foto é muito legal. Parece que está pegando fogo a floresta. Mas não é fumaça, velho. Não é fumaça de queimada. Isso aqui é a umidade. É uma quantidade inacreditável de umidade sendo lançada na atmosfera. E formando que massa de ar? Que massa de ar? A massa equatorial continental. Aqui você vê legal, cara, a massa de ar sendo formada.
Ó, carregada de umidade, aqui tem um rio, né? Aí tudo isso aqui, velho, é floresta. E olha a quantidade de umidade que está subindo lá para a massa equatorial continental. Obviamente, as chuvas acontecem aqui também, na Amazônia, né? Mas parte das chuvas é transportada e chega até o Sudeste, por exemplo. Então, da próxima vez que a gente viver um período de secas no Sudeste, a gente tem que lembrar uma coisa, fazer uma relação direta. Qual é a relação? O período de secas está diretamente ligado à destruição da floresta amazônica. Entendeu? Então, não adianta a gente ficar rezando para chover. Cara, beleza, quer fazer isso? Pode fazer. Mas aqui, mais importante é preservar a Amazônia, porque senão não vai dar. A gente não pode destruir tudo e achar que não vai acontecer nada. Vai acontecer um monte de coisa. E uma coisa que me preocupa muito é o clima, né? Então, a destruição da floresta vai transformar o clima. Não o clima global, local, mas o clima global, né? Aquele ralo de CO2 que eu falei agora vai sumir. E a fonte de umidade vai secar, entenderam? Show de bola. Aqui eu vou deixar para outra parte, beleza, gente? Então, níveis da floresta fica para a próxima parte. Gente, abração para vocês, tudo de bom. Continuem estudando bastante, viu? Tudo de bom, sétimo ano.